Olá, esse é o Panorama RTN, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais importantes da atualidade. E hoje vamos repercutir os últimos acontecimentos nas escolas e creches, os últimos ataques. Semana passada, 4 crianças foram mortas em um ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina. O criminoso invadiu a escola, matou as crianças e depois se entregou à polícia. E o ataque ocorreu menos de 10 dias após uma escola de São Paulo ser alvo de um ataque também. Um aluno matou uma professora com golpes de faca, feriu outras 3 e mais um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil. E quem está aqui com a gente para conversar sobre o tema é a psicopedagoga Daniele Diniz, educadora parental e especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. Daniele, muito obrigada pela presença. O que pode, então, estar acontecendo com os nossos jovens? Que agradeço pela oportunidade. E eu costumo dizer, Mariana, que a gente precisa olhar para os nossos adolescentes e até para a nossa vida adulta para tentar entender o que aconteceu na nossa infância, né? Esses adolescentes, esses casos, se a gente for olhar de forma muito isolada, não foram da noite para o dia, né? E alguns indícios foram dados para que chegasse nesse resultado final. E aí a gente tem uma série de fatores que podem estar potencializando e levando para esse lugar, né, de dor. Então, a gente precisa olhar o que aconteceu nessa infância, quando que isso desencadeou. Esse caso especificamente da semana passada, o adolescente já tinha um envolvimento com drogas, por exemplo. Então, quando que iniciou esse envolvimento? Por que ele foi para esse lugar? E o que estava acontecendo no contexto familiar e no contexto social dessa pessoa para que ele se colocasse num lugar de desafio, de dor. Então, são muitos vieses que a gente precisa observar. E como adulto, a gente tem essa responsabilidade de ter um olhar investigativo e cuidadoso para tentar compreender o que está além do comportamento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quais são os principais sinais de alerta? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar é o comportamento dessas pessoas, né? Tanto criança quanto adolescente. E eles podem dar esses indícios tanto no contexto familiar quanto no contexto escolar. Então, assim como a família, os profissionais de educação e até os profissionais de saúde que acompanham essas pessoas, eles precisam estar muito atentos aos sinais que essas crianças e esses adolescentes vão dando, porque eles começam a se excluir, eles começam a ter comportamentos às vezes mais disruptivos, né? Às vezes mais violentos. A própria prática do bullying pode desencadear um processo desse, tanto de quem sofre quanto de quem faz. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento, porque são pequenos sinais que podem, a criança e o adolescente podem ir dando, e as pessoas às vezes não observam porque naturalizam o comportamento. Então, a gente precisa entender o que é compatível do desenvolvimento infantil e do adolescente dentro da faixa etária e o que está fora da curva, que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. Mas se a gente pudesse elencar alguns fatores, eu acho que assim, a dificuldade de relacionamento com outras crianças ou com pares da mesma idade é um indicativo de alerta. O próprio relacionamento com os pais ou com os adultos responsáveis, os cuidadores, também é um sinal de alerta. Crianças muito opositoras, crianças que têm muita dificuldade de se relacionar, muita dificuldade de se comunicar, dificuldade de aprendizagem também dizem muito sobre questões de saúde mental. Então a gente precisa, eu acho que se juntar família, profissionais de saúde e escola, a gente consegue ter traços mais concretos e mais direcionados para tentar entender melhor essa situação. Nessa vida corrida, né, que a gente vive hoje, será que a gente está negligenciando aí alguns cuidados? Percebe muito, assim, e eu te falo com uma prática clínica e institucional, é que a gente tem vivido uma vida muito acelerada e cada vez a gente tem menos tempo de estar presente na vida dos nossos, e não só dos filhos, mas de todas as nossas relações. Então a gente precisa substituir presentes por presença, né? Muitas vezes a gente trabalha muito, a gente se dedica muito para aquilo porque a gente não quer deixar faltar nada para os nossos filhos ou dar o que é possível para eles. Só que a gente esquece que o que eles precisam genuinamente e efetivamente é de presença. E através da presença a gente consegue estabelecer conexão, vínculo, a gente consegue observar, a gente consegue se disponibilizar emocionalmente para essa pessoa. E a partir do momento que esse indivíduo, né, sendo criança ou adolescente, ele se desconecta do adulto, ele acaba entrando num processo de desconexão de si mesmo. E aí é onde mora o perigo da depressão infantil, do bullying, dessas práticas que têm acontecido com recorrência nos últimos anos, porque há uma desconexão muito forte, tanto do adulto, do cuidador responsável, quanto de si mesmo. E aí a gente entra na perda de autoestima, autoconfiança, autenticidade. Então, quanto mais presença efetiva e genuína a gente tem na vida das crianças e dos jovens,
menos risco a gente tem de que essas coisas aconteçam. E esse mundo virtual está atrapalhando esse vínculo familiar? Acho que a rede social, né, o advento da tecnologia, ele vem para ajudar muito. Só que a gente precisa ter muito cuidado e um olhar muito atento para isso. Porque, normalmente, quem mergulha com profundidade no mundo virtual é porque tem dificuldade do mundo real. E aí mora o perigo, porque é onde eu consigo falar ou ser uma pessoa que eu gostaria de ser e na vida real eu não tenho coragem. É onde eu posso falar qualquer coisa, porque existe um filtro, existe uma barreira onde eu não sou julgado, onde eu sou aceito da forma que eu me rotulo. E aí as coisas ficam mais fáceis, sem contar o acesso à informação, que é para o bem e para o mal, né? Então você vê que esses adolescentes desses últimos episódios, eles faziam parte de grupos que vinham se comunicando há algum tempo sobre isso. Então você tem uma facilidade de juntar pessoas do mesmo nicho, né, de você procurar os seus pares, se identificar, que é uma coisa muito importante para o adolescente, trazendo a questão da aceitação e do pertencimento. Então fica mais fácil para eles se colocarem num lugar de desafio, onde aqui no real eu não sou aceito, mas no virtual eu finjo ser uma pessoa, sou aceito por isso que eu finjo ser, e aqui eu consigo encontrar o meu grupo, porque eu consigo estabelecer exatamente conexão, pertencimento, vínculo, que na vida real eu não estou conseguindo. Então, não adianta só a gente ter aplicativos para a gente poder monitorar a quantidade de horas que os nossos filhos estão ali. Não adianta a gente ter aplicativo para saber quais os programas que eles estão usando, porque dentro do YouTube Kids, por exemplo, você pode achar alguma coisa ali, porque eles são muito astutos. Então, a gente precisa, de fato, acompanhar de perto, saber o que está acontecendo ali, entrar dentro, conversar com o adolescente, falar sobre a importância disso. Eu acho que o diálogo é a melhor ferramenta, principalmente na adolescência. Então, conversar, dar espaço, ouvir o que esse adolescente tem para te trazer. Porque muitas vezes a gente invalida o que os nossos adolescentes trazem e a gente coloca como se fosse uma besteira o que ele está falando, que ele vai passar, essa fase vai passar e aí você vai se resolver. Só que às vezes não passa, e para passar às vezes é muito doloroso e nem todo mundo dá conta disso. Então a vida, o virtual, ele traz benefícios e mais leveza de uma forma muito, né, falsificada, se a gente pode dizer assim, que o real não vai trazer. Os desafios são menores, as dores são menores. Eu posso estar num lugar mais seguro, que é o que a gente precisa, né? A gente fala muito dentro da psicologia que existem 2 pilares básicos que todo ser humano precisa: aceitação e pertencimento. E é isso que os adolescentes estão buscando. E aí eles não conseguem ir no mundo real, eles vão em busca disso no mundo virtual. E muitas vezes eles têm. E é ali que eles se sentem seguros e aí começam a fazer parte de diversos grupos, né? Alguns chamam de tribos, outros chamam de clã. E aí a gente vai se encontrando de uma forma muito equivocada para preencher as nossas necessidades básicas como ser humano. E a pandemia trouxe alguns reflexos também? A gente tem percebido crianças mais estressadas, ansiosas? Sem dúvida. Foi um desafio muito grande para o mundo, né? A gente, como adulto, teve muita dificuldade. A privação do convívio social é um grande desafio, né? Nós somos seres humanos, somos mamíferos e somos programados para vivermos em coletividade, em bando. Então, a privação disso gera muitas questões e gera muitos problemas na nossa saúde mental, principalmente. Então, a gente está privado de convivência social, com um medo enraizado muito grande do que não tinha certeza, né? A gente não sabia das perdas que as famílias surgiram, sem dúvida nenhuma potencializou muito. Então a gente vê o reflexo disso nas crianças dentro de escola, com muito mais questões comportamentais, e quando a gente vai escavando um pouquinho para descobrir onde isso começou, são crianças que são fruto da pandemia, né? Alguns muito bebês, outros nasceram nesse período, e a convivência social hoje ainda é um desafio, porque eles não estão acostumados a conviver. E a gente como adultos também, porque a gente teve que reconstruir as nossas relações muitas, né? Algumas se perderam, outras surgiram, e nesse processo de reconstrução, com toda a demanda que a gente tem, sem sombra de dúvida, trouxe desafios para a vida adulta que respingam na vida infantil, de forma muito direta. E você é psicopedagoga, né? Que transtornos você tem observado mais, né? Que estão mais comuns agora? Tenho observado assim um grande aumento, principalmente no TDAH, que é muito falado hoje, né? Então, a gente tem alguns outros transtornos que começaram a ser mais falados, como o TOD, que é o opositor desafiador, o próprio TEA, que é o espectro autista. E aí, durante um tempo, principalmente pós-pandemia, houve uma investigação muito latente para a gente entender se, por exemplo, uma criança que tem traços de TDAH, ela efetivamente tem o transtorno ou ela tem um comportamento de uma pessoa com TDAH, por conta da privação social, por conta do excesso de tela, porque a gente sabe que hoje a tecnologia
está muito presente dentro das casas e durante a pandemia foi um refúgio para muitas famílias por questões de logística. Então, o excesso de telas, teve até uma época que as pessoas estavam falando do autismo de tela. Não que a tela provoque autismo, de forma alguma, porque isso é uma condição, né, biológica. Mas isso pode desencadear um comportamento similar. E aí a gente precisa mudar o nosso manejo parental, mudar as nossas práticas parentais dentro de casa, ajustar a rotina, ajustar a vida dessa criança e desse adolescente para a gente ver se vai ter uma remissão de comportamento e de sinais. Se houver uma remissão, não necessariamente é um transtorno. Aí a gente parte para uma investigação. Sem sombra de dúvida, a gente sabe que com a tecnologia, com a ciência evoluindo, a gente identifica muito mais transtornos porque existe muito mais pesquisa sobre isso, né? Mas a pandemia e o excesso de tela podem potencializar comportamentos de alguns transtornos que não necessariamente são transtornos de fato. Então, é uma linha muito tênue, então a gente precisa, de forma muito responsável como adulto, atuar na questão do manejo parental. Então, a orientação parental faz muita diferença nesse sentido, para a gente entender o comportamento da criança na causa raiz desse processo, para que a gente possa, de fato, compreender se eu vou seguir pelo caminho realmente dos acompanhamentos terapêuticos que uma criança com transtorno vai precisar para ter maior qualidade de vida, ou se o manejo parental e o meu ajuste de rotina e de logística dentro de casa já vai trazer o conforto que ele estava precisando. Tá certo, a gente vai para um intervalinho rapidinho e a gente volta já já. Participe da nossa promoção no Instagram e concorra a brindes do programa. Acessa lá panorama.rtn e diga que assunto você gostaria de ver aqui no nosso programa. A gente volta já já. Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, com água, com vacinas, com saúde e educação. Com proteção e cuidado em emergências. Você pode chegar em mais de 191 países. No mundo todo, você pode chegar em qualquer lugar. Acredite, com apenas R$1 por dia, você leva a esperança de uma vida melhor para crianças no Brasil e no mundo. Ligue para 0800 545 1133.
ou acesse doeunicef.org.br. Acredite. Você tem o poder da mudança. Mude a vida de uma criança com o Unicef. R$1 por dia, você salva a vida de uma criança com saúde, educação e proteção. Para quem precisa, cada minuto conta. Elas não podem esperar. Ligue para 0800 545 1133 ou acesse doeunicef.org.br. Doe agora. Panorama RTN está de volta e estamos repercutindo os últimos ataques a escolas e creches. Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil. Eu estou conversando com a psicopedagoga Daniele Diniz, educadora parental e especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. O que precisamos, na sua opinião, aprimorar nas escolas? Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso em relação ao aspecto socioemocional. A gente ainda vem, a educação ela está caminhando a passos de tartaruga nesse processo de evolução, mas ela vem evoluindo. Tanto que hoje está dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, as 10 habilidades socioemocionais que a gente precisa desenvolver em sala de aula, precisa desenvolver dentro do âmbito escolar, mas a gente precisa desenvolver de fato, e não só para cumprir protocolo, porque existe uma exigência. Então, eu acho que assim, não adianta a gente se preocupar em capacitar nossas crianças, nossos adolescentes para terem a melhor nota, para passarem no Enem, quando de fato a gente tem que se preocupar da gente estar formando seres humanos. E para a gente formar seres humanos que vão conviver em sociedade, a gente precisa desenvolver as habilidades socioemocionais. Elas são um grande desafio da nossa vida como adulto hoje, né? A gente não foi treinado, a gente não foi educado para poder falar sobre sentimentos e emoções. E esse encapsulamento de sentimentos e emoções traz muitas consequências ao longo da nossa vida. Então, se as escolas hoje, de fato, tiverem um olhar para todas essas competências, essas habilidades, validarem, aprender a validar o que a criança traz, escutar o que a criança e o adolescente trazem, proporcionar ambiente onde haja conforto e segurança emocional para que ele sinta a necessidade e a vontade de expressar o que ele está sentindo. E isso a gente consegue mitigar práticas de bullying, a gente consegue melhorar os índices de depressão infantil. Então, existem diversas pesquisas científicas que falam sobre os estudos da educação socioemocional e a importância da inteligência emocional dentro de escolas, para que as crianças tenham, inclusive, um índice melhor de aproveitamento de ensino-aprendizagem. Não tem como a gente dissociar, e a ciência prova hoje, a aprendizagem socioemocional da aprendizagem cognitiva. Só que as faculdades ainda não estão adaptadas para isso. O conhecimento é muito técnico, então a gente ainda sai das universidades formando professores para poder desenvolver habilidades técnicas das nossas crianças e dos nossos adolescentes, quando a gente precisa desenvolver as habilidades socioemocionais para que as técnicas possam ser desenvolvidas também. Então, criar espaço dentro da escola para ambiente de escuta realmente, trazer as famílias para dentro da escola, para a gente unir criança, escola e família, porque essa aprendizagem ela acontece em todo o contexto. A família é o primeiro núcleo social que a criança convive, então tem um peso muito grande, mas muitas vezes as crianças passam mais tempo na escola do que em casa. Então a escola também tem uma responsabilidade muito grande com esse processo de aprendizagem socioemocional. Então as escolas precisam se atualizar e se disponibilizar para criarem espaços seguros para que essas crianças possam sentir o que elas sentem, porque todo sentimento é genuíno, e possam aprender a se expressar diante dos sentimentos mais desafiadores, como raiva e outros assim. E voltando para esses episódios, né, as pessoas que perderam filhos, parentes, né, amigos, né, colegas, vai precisar fazer todo um trabalho de acolhimento, né? É uma perda irreparável e a gente não tem como trazer nenhuma solução, e o que a gente pode tentar é trazer um conforto emocional para isso. E da mesma forma que a gente precisa acolher as famílias que estão passando por isso ou que passaram, a gente precisa acolher todo o contexto. Então, assim como a escola, a família, a sociedade também precisa estar pronta para essa conversa. Porque quando a gente não é acolhido na nossa dor, a gente pode iniciar processos traumáticos. Quando a gente inicia processos traumáticos, a gente pode desencadear possíveis transtornos. Então, se nesse momento de dor profunda, genuína e latente que essas famílias todas estão sofrendo, não houver um olhar muito cuidadoso para eles, enquanto sociedade, né, que somos, a gente desampara. E toda pessoa desamparada, ela pode entrar em processo traumático.
E aí é um efeito cascata, né? Isso vai acontecendo em larga escala e quando a gente vê, são famílias que tinham uma estrutura super ok, né? Uma estrutura que funcionava bem e com todas as questões certinhas, mas de repente o mundo desaba. E aí muitas vezes, assim como acontece com alguns adolescentes, os adultos também não dão conta. Só que a gente não tem coragem de se vulnerabilizar, a gente não tem coragem de mostrar muitas vezes a nossa dor e a gente se fecha. E toda vez que a gente se fecha, a gente entra num mundo muito solitário e essa solidão ela pode desencadear muitos outros processos. Então, como sociedade, a gente tem uma responsabilidade de acolhimento, profissionais de saúde, mais ainda nesse caso, porque precisa atuar de forma direta, e a escola também é um lugar que pode trazer esse conforto emocional necessário para esse momento. E você é coautora do livro Educação Consciente, Criando com Empatia. Pode falar um pouquinho desse livro? Participei, foi o segundo livro que eu participei como coautoria, e aí nele eu trouxe um capítulo falando sobre a importância do apego, que é justamente a teoria da vinculação, que a gente é estudado há alguns anos, e a gente fala exatamente da necessidade do ser humano de se vincular e de viver em sociedade, e da importância disso para o bom desenvolvimento infantil. Crianças, existe uma pesquisa de Bowlby, né, lá na década de 50, que ele foi convidado pela ONU, e aí ele foi para um orfanato onde as crianças eram cuidadas. Só para ilustrar um pouquinho sobre isso, as crianças eram cuidadas, mas elas não recebiam afeto. Então, elas recebiam alimentação, banho e as necessidades básicas. E essas crianças começaram a morrer. E depois que ele entrou lá e observou isso, ele pediu para que essas pessoas dessem afeto, dessem colo e dessem acolhimento. E os índices de morte diminuíram consideravelmente. E a partir daí, os estudos dele foram cada vez mais sendo divulgados e descobriu-se hoje que assim como alimentação, sono, são as necessidades básicas do ser humano, o afeto, que é a vinculação e a conexão, também fazem parte. Não é à toa que bebês precisam de colo para que se sintam seguros e possam se desenvolver emocionalmente. Então, foi uma honra participar. É um assunto que eu amo muito, então trazer esse assunto à tona de uma forma um pouco mais fácil, né, sem muita técnica, é muito bom porque a gente consegue fazer com que as famílias enxerguem de uma forma diferente o afeto. Olha que legal. E como é que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? Eu trabalho de forma online e presencial. Então, no online eu estou no Instagram, no @Daniele Diniz, no Facebook, @Parentalidade Consciente. Eu desenvolvo um trabalho voltado para famílias e para escolas, justamente sobre educação socioemocional, para que a gente possa desenvolver dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes escolares, uma prática de acolhimento, de escuta ativa e que a gente possa desenvolver, acima de tudo, o respeito pela igualdade, né? A gente tem como valor o respeito pela nossa integridade, pela nossa autenticidade. A gente traz a questão do igual valor, somos todos iguais, temos os mesmos princípios, temos características diferentes, mas isso não nos torna melhor nem pior, apenas diferente. Então, eu tento, por essa linha, desenvolver um trabalho para que a gente possa divulgar para todas as famílias e trazer um ambiente e uma sociedade muito mais respeitosa e muito mais acolhedora para todo mundo. Tá certo, Daniele. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. E olha que notícia interessante. Cientistas dos Estados Unidos divulgaram que acreditam que um dia a expectativa de vida da população poderá ultrapassar os 140 anos de idade. Os pesquisadores da Universidade de Geórgia afirmam que ainda não chegamos ao limite máximo de longevidade humana, depois de analisar a expectativa de vida ao longo dos séculos em 19 países. Segundo registros, o recorde de longevidade é da francesa Jeanne Louise, que viveu até os 122 anos e 164 dias, falecendo em agosto de 1997, no sul da França. Embora a pandemia da Covid-19 tenha causado impactos negativos na expectativa de vida dos brasileiros, as pesquisas indicam que a média ultrapassa os 70 anos de idade. Nós somos extremamente sociais, né? Então, quando é determinado um isolamento social, um afastamento, um distanciamento, isso realmente acaba prejudicando na saúde mental como um todo. A gente observa que os pacientes estão cada vez mais ansiosos, solitários, os índices de depressão aumentaram bastante e realmente, no que diz respeito à saúde mental, a pandemia realmente prejudicou bastante muitos pacientes. Mas adotar alguns hábitos simples em nossa rotina pode contribuir para uma vida longa e saudável. A gente sabe que a atividade física acima de 10 minutos por dia
pode estimular desenvolvimentos de neurônios em áreas específicas da memória. Ou seja, você fazendo 10 minutinhos de atividade física por 6 meses, você reduz o impacto nas doenças de memória como Alzheimer. Também melhora a resistência à insulina, ou seja, diminui a chance de você desenvolver um diabetes, obesidade, melhora o condicionamento cardiovascular, evitando muitas doenças como infartos, hipertensão, derrames. Então, isso daí é extremamente importante que o paciente, mesmo diante de toda essa pandemia, de todo esse isolamento, de alguma forma exercite o corpo. Um outro hábito que é extremamente importante para diminuir os impactos do envelhecimento é ter uma alimentação saudável. A gente sabe que hoje em dia, com a vida moderna, nós somos extremamente urbanos, nós temos muitas facilidades alimentares e os alimentos eles estão ficando cada vez mais processados. Hoje em dia nós temos os alimentos ultraprocessados, alimentos que os nossos avós não reconheceriam. Então, quanto mais direto for o alimento, mais natural, ou seja, da terra para o prato, melhor a nossa digestão, melhor o aproveitamento dele e também menor o índice de doenças relacionadas com a alimentação. Beber água, se manter hidratado é algo extremamente importante. Mais de 60% do nosso corpo é formado por água e quando nós estamos desidratados, tudo fica muito mais lento. O sono ele é extremamente importante e parece que a nossa sociedade cada vez mais exclui esse hábito tão natural, né, que é dormir. E o sono, por exemplo, a primeira parte do sono, aquele sono que você inicia na primeira metade da noite, ele serve para descansar o corpo. É aquele famoso desmaio, né, que a gente deita na cama e desaba. Mas a segunda metade é aquele descanso de mente, é quando você sonha, mesmo que você não lembre que sonhou, todo mundo sonha. Então é importante que realmente a gente dedique pelo menos acima de 6 horas por noite para ter um corpo descansado e uma mente restabelecida. Uma outra prática que pode diminuir os impactos do envelhecimento é o controle do estresse. Hoje em dia, com a vida mais acelerada, a vida nos exige um ritmo mais rápido, respostas imediatas, a gente observa um grau de ansiedade muito grande entre os seres humanos, né? Então a gente tem o tempo todo a mente muito acelerada, a gente quer respostas imediatas e oração, meditação, respiração, o contato com a natureza, práticas contemplativas, exercícios que propiciam uma maior conexão do corpo e o espírito e a mente, como o yoga, pilates, eles proporcionam um desaceleramento e acabam contendo o nosso vício em pensar e diminuindo o nível de estresse e ansiedade. Agora que você já viu que pode ganhar qualidade de vida com hábitos simples, não perca tempo. O amanhã depende de atitudes do presente. Eu sempre digo que nós adoecemos porque a gente não faz o simples. Não mastiga, não bebe água, não dorme, não descansa, não sabe mais desacelerar. Eu acredito que nós estamos diante de uma grande oportunidade para que novas pesquisas sejam feitas, para que novas vacinas, novos medicamentos, para que nós nos interessemos em prevenir, que nós possamos ter um sistema imunológico fortalecido com práticas simples, com práticas acessíveis e que realmente nós tenhamos assim um momento para que todos nós possamos nos integrar, cada um no seu papel, cada um na sua função. E o Panorama RTN fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais.
panorama.rtn. Siga também a RTN TV para ficar por dentro de toda a programação. Amanhã vamos falar de saúde da mulher com a nutricionista Fernanda Faria. Você sabia que a alimentação pode impactar na fertilidade e pode ser uma grande aliada na menopausa e em doenças como síndrome dos ovários policísticos e endometriose? Pois é, amanhã então não perca, tá? A gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau, até lá!